Deus. É o trono do nosso Deus que vai estar aqui. Ele vai estar sentado. E desse trono vai sair rio de água viva. Segura aqui, meu filho. Quem mais, tio? Que mais, tio? Olha só, um castelo de ouro, com ruas de ouro, tá vendo? Olha, vai estar esperando. Não é o castelo da Disney, não. É o castelo do nosso Jesus. E o melhor de tudo, olha, quem vai estar te esperando de braço aberto? Olha só, quem é? Jesus. Não é fácil? É fácil? Uma salva de palmas para nossa criança.